Esperando um pouquinho aí, gente, antes da gente começar. Sejam bem-vindas. Só mulheres, por enquanto. Vocês sabiam que o público desta página, 70% dele é de mulheres? Mudar isso, hein? É muito bom ter todas aqui, mas seria bacana ter muito mais homens para ouvir. Né? Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Eu queria saber se vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando. O som tá bom? Precisa aumentar? Como é que é? Vocês que estão aí entrando, deem para mim um retorno, por favor. Sejam bem-vindos, todos muito bem-vindos. O assunto hoje é a última live, viu? Última live sobre esses livros. Eu não vou falar mais sobre livros. A hora que alguém me perguntar, pedir indicação, eu vou mandar ler, né? Mandar ver os vídeos, etc. Né? Que bom. Ótimo. Vocês são todos muito bem-vindos, viu? Muito legal ter vocês aqui num sábado à noite. Né? Para aprender um pouco, né, sobre a fé. E isso é importante para a nossa vida. Se a gente não achar tempo, tá, para aprender, para estudar, vai ficar difícil. Avisos importantes, certo? Qual é o assunto? Este é a 5ª live sobre livros essenciais para todos os católicos. Tá? Nós, desde terça-feira, eu estou falando sobre livros importantes que todo mundo que se diz católico tem que ler. Não é opção, certo? Então você tem aí. Terça-feira foi a Bíblia Sagrada. Quarta-feira foi o Catecismo da Igreja Católica. Quinta-feira foi o compêndio dos documentos do Concílio Vaticano II. Ontem, sexta-feira, foi o compêndio de teologia mística e ascética do padre Adolf Tanqueray e um outro livro chamado Legenda Áurea também, né? Foi uma sugestão para implementar. E hoje eu vou falar sobre o 5º livro, tá? Que é importantíssimo para todos os católicos. Esses 5 livros que eu falei, obviamente que existem muitas outras obras, né? A Igreja Católica é uma grandeza que produziu muito, né? Os livros dos santos, os livros dos doutores da Igreja. Nós temos obras aqui que eu não tenho como abarcar aqui. Então, por exemplo, nós temos aí a Regra de São Bento, nós temos a trilogia feita por Santa Teresa d'Ávila, O Caminho da Perfeição, O Livro da Vida e O Castelo das Moradas e a Morada Interior. Nós temos a autobiografia de Santo Antônio Maria Claret, os exercícios espirituais de Santo Inácio. Nós temos um mundo de livros. Nós temos aquele tomo bacana de São João da Cruz, né? A Subida do Monte Carmelo, A Noite Escura da Alma. Nós temos também aí, né, os livros de Santa Teresinha do Menino Jesus, Teresa de Lisieux. Então, assim, existe muita coisa na Igreja Católica. Muito material. Mas, para se conduzir diariamente, cotidianamente, existe esse lastro documental de livros que são essenciais, sem os quais você não consegue se mover direito dentro da igreja, né? A pergunta que fizeram foi a seguinte: mas você está falando para iniciantes ou pessoas que já têm uma espiritualidade profunda? Eu estou falando para iniciantes e para quem tem uma espiritualidade profunda. Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos fiéis católicos, eles estão há muito tempo na igreja e eles desconhecem livros clássicos da igreja. Né? É muito comum, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu havia dito com todas as letras: olha só, sexta-feira é dia de jejum e abstinência. Toda sexta-feira.
A pessoa me escreveu dizendo assim, nossa, eu fui catequista de Crisma e eu não sabia disso. Só que veja bem, esse é o tipo de coisa, é o tipo de conhecimento que todo católico tem que ter desde o começo da fé. Então, assim, essas lives, elas são para boa formação dos católicos. Não são... eu não vou discutir teologia pesada aqui, eu não vou discutir a fundo alguns assuntos, porque eles são introdutórios. Tá? A minha ideia é introduzir alguns livros, e se fosse para entrar mais profundamente em assuntos, eu levaria muito mais tempo do que ficar numa live aqui de... As nossas lives têm sido de 15 a 20 minutos. Eu não posso me passar demais porque o pessoal aqui está se ajeitando para dormir. Então, assim, livros essenciais sem os quais não é possível viver bem dentro da Igreja Católica. São livros essenciais que você tem que, se possível, comprar, ler e digerir. Tá? Essa é a minha sugestão. Né? Eu já indiquei Bíblia, Catecismo, Compêndio do Concílio Vaticano II, Compêndio de Teologia Mística e Ascética. E hoje, especificamente, eu vou convidar vocês. Aqui tem que ser feito um esforço grande. Tá? O quinto livro essencial... parênteses. Todos, olha aí, ó, Renato Corrêa. Todos nossas lives ficam salvas aqui durante 24 horas. Eu tenho salvo depois lá no YouTube, no meu canal do YouTube. E tenho também colocado os áudios das lives lá no meu canal do SoundCloud. Tá? Se você entrar no site obomcatólico.com, tem uma abinha que é podcast e outra abinha que é YouTube. Lá você vai encontrar todas essas lives em vídeo e em áudio. O projeto Bíblia em 5 minutos. Então, fiquem à vontade, tá? Então, assim, não fiquem bravos e nem desesperados, nem né, caso vocês percam essa transmissão. Ela vai ficar guardada, certo? Quinto livro essencial para todo católico. Isso aqui é uma pedreira, mas a gente tem que encarar. Código de Direito Canônico. Mas por que esse livro é essencial? Este livro aqui ele é essencial para os católicos porque a Igreja Católica é uma organização com a cabeça no céu, mas com os pés bem fincados no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele, já dizia Jesus Cristo. Por que é importante nós termos um código interno na nossa igreja sobre como nós devemos nos portar? Porque a igreja tem uma constituição hierárquica. Neste livrinho aqui estão descritos os direitos e os deveres do clero e dos leigos. Aqui dentro, Papa, Bispo, Cardeal, Presbítero, Diácono, Leigo raso, aqui, como diz, né, afegão médio, está tudo descrito aqui dentro. Como eles têm que se portar ou não. Então, por exemplo, regulação sobre jejum, sobre domingo, está tudo aqui dentro, desse livretinho aqui. Como se fosse um código de lei, tá? Então, assim, aqui está descrito algumas coisas importantes que às vezes a gente simplesmente ignora, tá? Então, por exemplo, este livro aqui está dividido, tá, em diversos livros internos. Né? Ele é um código de direito. Quem é advogado e gosta um pouquinho de direito vai se lavar. Então aqui, as divisões principais desse texto é o seguinte. O livro primeiro é as normas gerais. Livro segundo sobre o povo de Deus. Fala sobre a constituição hierárquica, os fiéis, os institutos de vida religiosa, sociedades apostólicas. O livro 3 fala sobre o munus de ensinar a igreja. Ensinar da igreja.
O livro 4, do Munus de Santificar da Igreja, que fala sobre sacramentos, sobre culto divino, né? O livro 5 fala sobre os bens temporais da Igreja. O livro 6, esse bens temporais fala sobre a administração da Igreja. Esses dias teve uns escândalos acontecendo por aí, sempre acontece em relação à Diocese de Formosa e outras igrejas, questões de dinheiro, tá? Que foram aplicadas questões do direito canônico, né? A remoção do bispo, o administrador apostólico. Livro 6 das sanções da igreja, livro 7 dos processos penais dentro da igreja, né? Do juízo contencioso, né? Enfim, é um código civil e penal para a igreja, funciona dentro da Igreja Católica e por todos que se tornam católicos, eles estão sujeitos a este código. Por que ele é importante? Ele é importante porque ele define regras para nós. Então, outro dia me perguntaram, né? Vejam bem, me fazem perguntas às vezes nos stories e eu tento responder, mas tem algumas perguntas que não são tão simples de se responder. Então, por exemplo, perguntaram para mim o seguinte, sobre os padrinhos. Eu vou ler só o trecho sobre os padrinhos, tá? Que fala os padrinhos de batismo. Olha bem. Cânon 873. Admite-se apenas um padrinho ou uma só madrinha. Ou também um padrinho e uma madrinha. Então, quando se vai batizar uma criança, você tem que ter um padrinho ou uma madrinha. Ou admite-se apenas um padrinho ou apenas uma madrinha. Ou, se for um casal, geralmente é isso, quando for gente casada, aí tu admite um padrinho e uma madrinha. Quando é solteiro, é apenas um padrinho, apenas uma madrinha. Então, assim, essa é a definição da igreja. Você imagina as pessoas que estão fazendo uma bagunça, padres que fazem uma bagunça na paróquia, onde uma criança é batizada e tem 20 padrinhos. Uma zona, entendeu? Por quê? Porque eles não obedecem ao direito canônico. E olha só, eu vou dar só esse exemplo para tantos outros que tem aqui, né? Entre tantos outros. No Cânon 874 diz assim: para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que, primeiro, seja designado pelo próprio batizando, no caso de ser adulto, por seus pais ou por quem lhe faz as vezes, um tutor ou algo parecido. Ou, na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, que pode ser um diácono, né? Um presbítero e o diácono podem dizer, olha, não tem um padrinho aqui, chama alguém, né? E tenha aptidão e intenção de cumprir esse encargo. Essas qualificações para o padrinho, gente. Tá? Tenham completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano, ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. Qualificações. Seja católico, parece obviedade dizer isso, mas às vezes aparece gente na igreja querendo batizar e o padrinho é espírita, é macumbeiro, sabe? Aparece cada coisa nas igrejas. Isso aqui é o direito universal. Isso aqui tem que ser cumprido por todos os católicos romanos no mundo inteiro. Seja católico confirmado, ou seja, se não recebeu a confirmação, não pode ser padrinho. Eu fui batizado católico, eu posso ser padrinho. Não. Você tem que ter sido confirmado. Se você não foi confirmado, você não pode ser padrinho. Nem madrinha de ninguém. Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. A maioria dos católicos já receberam. E às vezes receberam muito mal. Mas esse é um outro capítulo. E aqui tem uma coisa importante. E leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Então quem quer ser padrinho de alguém, tem que levar em conta isso aqui.
tem que ser católico, crismado, que tenha recebido a Eucaristia e que viva de acordo com a fé, senão não pode ser padrinho. Quarto, que não se encontre atingido por nenhuma pena canônica legitimamente irrogada ou declarada. Quinto, que não seja o pai ou a mãe do batizando. Pai e mãe não pode ser padrinho nem madrinha do batizando. Vamos lá. Quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica, só seja admitido junto com um padrinho católico e apenas como testemunha do batismo. Então, se você é católico e que, sei lá, tem uma tia ortodoxa, né, sei lá, protestante, quer que ela participe do batismo, ela não será madrinha. Ela será uma testemunha, porque ela não vive como católica. Então, assim, este aqui é o cânon 874 sobre os padrinhos de batismo. E como isso, como este cânon tem vários outros sobre a vida dos bispos, a vida dos padres, a vida dos diáconos, a vida dos leigos, a vida dos institutos religiosos, sobre a destituição de um pároco. Está tudo escrito aqui, gente, dentro desse livro. Qual é a questão? A questão é o seguinte: quando a gente não sabe os nossos direitos e os nossos deveres, a gente começa a acreditar naquilo que o padre me disse que é assim. O site X diz assado. O blog Y diz aquilo outro. Pois é, mas não. Gente, até hoje às 9h30, você poderia dizer o seguinte: eu não sabia que existia isso tudo escrito. Agora você sabe. Você não pode, as 21 pessoas que estão me assistindo agora ao vivo, não podem alegar mais ignorância sobre este documento aqui. Vocês, durante todas essas lives que vocês assistiram, vocês não podem mais alegar ignorância. Vocês têm que buscar conhecer a fé de vocês e como operar a vida na igreja. Às vezes a gente vê umas barbaridades na igreja que são flagrantemente contra a doutrina e a lei da igreja. Mas se a gente não sabe a lei da igreja... Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Que não está no código, mas tem sombra nele, tá? O Código de Direito Canônico diz que o católico não pode participar de sacrilégio. Não pode. Ou seja, o que é o sacrilégio? É você profanar algo sagrado. Existem coisas que são sagradas. Então, no funcionamento da missa, ele diz o seguinte: olha, em termos de liturgia, o Código de Canônico, em termos de liturgia, há que se seguir o pontifical dos bispos. Vocês não liguem para o barulho, que é o Joca aqui atrás. O pontifical dos bispos e a instrução geral do missal romano, que é aquele livrinho, tem um livrão que o padre lê na hora de rezar a missa. Às vezes tem uns padres que inventam missa, não sei de onde é que eles conseguem inventar. Basta chegar lá em cima do altar e ler. Toda a igreja tem aquilo, mas ele agora nós vamos fazer aqui um momento de inspiração, vamos desligar as luzes e inventa. O padre ele tem que rezar a missa conforme está descrita no missal. Isto quer dizer que durante o período, toda a missa está escrita na frente dele. Ele tem só que ler, recitar. Não tem que inventar nada. E em um dado momento, o povo participa da missa. Em um dado momento, existem cânticos dentro da missa. Mas tudo isso tem regra. Em lugar algum no Código de Direito Canônico existe, no Código de Direito Canônico, nas instruções da igreja, no missal, existe a permissão para o povo bater palma dentro da igreja. Em lugar algum. São João 23, vejam que foi o Papa que chamou o Concílio Vaticano II, que era um homem super aberto, super progressista, é santo.
canonizado recentemente. Ele mesmo disse, se o Papa entrar na igreja, vocês não batam palma para ele. Nem para parabéns a você, gente. Por quê? Porque o momento da missa, como diz Bento XVI, é um sacrifício. É um sacrifício de Cristo que está sendo atualizado naquela mesa, naquele altar. E a gente bate palma em sacrifício. Você já foi num funeral e coisa boa, é isso aí. Não. Por que hoje existe uma mentalidade desobediente às regras da igreja? E quem gosta de bagunça, São Paulo dizia aos coríntios, façam tudo com ordem e decência. Quem gosta de bagunça é o diabo, é o demônio. Porque ele gosta de manter a nossa alma confusa, a nossa mente confusa e o nosso entorno confuso para a gente nunca caminhar para o céu. Então, gente, o católico não pode passar por sacrilégio. Quando você bate palminha dentro da igreja, você está pegando um momento sagrado e profanando ele. Isto se chama sacrilégio. É um pecado grave que tem que ser confessado. No seu caso, quando isso começar a acontecer, levante-se e saia. Procure uma missa solene. Procure uma missa solene. Sem palminha. Sem festerê. Missa não é lugar disso. Isso não tem nada a ver com ser conservador ou progressista ou tradicionalista. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você ser filho da Igreja Católica. Como acontece no mundo inteiro. E aqui no Brasil inventaram essas ideias malucas. A igreja foi invadida por essa igreja popular, chechelenta, chinelona, que vira tudo de cabeça para baixo, onde as pessoas não sabem. Elas gostam de dizer, mas o Papa Francisco pediu para irmos para fora. Mas você vai para fora para quê, criatura, se você não sabe nem o que passa dentro da sua cabeça? E quando dentro da igreja está uma zona, uma bagunça que a gente tem que ordenar. São Tomás de Aquino fala lá na Suma Teológica e também na Suma contra os Gentios que a pessoa sábia é aquela que sabe ordenar todas as coisas. A grande questão, meus irmãos, é que nós já temos documento demais ordenando as coisas. Tem que botar em prática. Então, a minha ideia de trazer esses livros para vocês é para que você não fique no vácuo. Para que você ninguém possa alegar ignorância. Sabe? Mas eu não sabia. Gente, se você fizer um programa de leitura com esses 5 volumes que eu sugeri para você, dá mais ou menos 3.000, 4.000 páginas. Se você ler um pouquinho todo dia, isso pode te servir para ler o ano inteiro. Eu quero conhecer a igreja. Sabe? Quero conhecer a igreja católica. Quando você vê que uma pessoa quer conhecer a igreja católica, você compra esses livrinhos e dá para ela. Isso aqui é a igreja católica. Ou deveria ser. Né? Às vezes a gente está no meio de uma bagunça. Mas enfim, nós temos que ordenar essas coisas. E essa ordenação tem a ver com a ordenação primeiro das nossas ideias. Se nós somos católicos de verdade, nós temos que seguir aquilo que a igreja ensina. Certo? Então essas lives serviram para isso. Eu quero estar fazendo outras, obviamente, mas não com a mesma intensidade. Eu volto só na semana que vem com outros assuntos, tá? Mas eu desejo que vocês leiam esses livros, dominem eles e que vocês possam passar isso para frente, sabe? Para que as igrejas no Brasil, a Igreja Católica no Brasil, se fortaleça e cumpra a sua missão. A nossa maior dificuldade é que nós não estamos conseguindo fazer a nossa missão porque está tudo bagunçado. Certo? Que Deus abençoe vocês. Viu? Qualquer pergunta, mandem aí no inbox, no direct. A gente vai conversando e vamos continuar aprendendo juntos. Tá bem? Deus abençoe. Obrigado. Um bom domingo. Amanhã é dia de missa. Domingo é dia de missa.
Católico sabe que missa é obrigatório. É preceito. Tem que ir todo domingo. Tá lá, tá aqui. Ó, aqui. Mas tá lá na Bíblia, tá lá no catecismo, tá no compêndio. Enfim, domingo é dia de missa. Então, por favor, se mexa. 1 hora de jejum eucarísticos antes da missa. Ou seja, você não pode consumir nada. Tá dentro aqui do Código de Direito Canônico. 1 hora antes, se você for participar da Eucaristia. Então tem que estar com jejum eucarístico e com o sacramento da confissão em dia, para poder comungar. Certo? Senão não pode. Tá bom? Deus abençoe e forte abraço.